Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, venerando diácono, religiosas, também aqueles que rezam conosco de suas casas. A liturgia desse domingo traz um pensamento para nós muito importante e que direciona ou deve direcionar toda a nossa vida. E é tão importante esse pensamento, esse ensinamento da liturgia de hoje, no versículo do Salmo 121, que aparece em dois momentos. No introito, que é a oração, canto de entrada da Santa Missa, e logo após a primeira leitura, no gradual. E é o Salmo 121, versículo 1, que nos diz: eu me alegrei por aquilo que me foi dito, iremos para a casa do Senhor. No introito e novamente no gradual. Me alegrei naquilo que me foi dito, iremos à casa do Senhor. Versículo 1 do Salmo 121. E nós podemos ter a certeza que, inspirado pelo Espírito Santo, a liturgia quer despertar a nossa atenção para o sentido da nossa vida. A razão de nós estarmos aqui e como nós trazemos e ensinamos, catequizamos as nossas crianças. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e para depois ser feliz para sempre no céu. E nós começamos a dizer isso às crianças, que a razão de ser de nós estarmos aqui é para nós irmos ao céu. E isso deve ser a grande motivação, a razão da nossa alegria. Iremos à casa do Senhor, conhecendo, amando, servindo ao Senhor aqui na terra. Movidos, conduzidos pela graça de Deus, amparados, levantados muitas vezes pela graça de Deus, perdoados os nossos pecados. Mas iremos à casa do Senhor, se assim formos fiéis, perseverantes até o fim. Essa é a razão de ser principal da nossa alegria. E tudo isso movidos, motivados pelo amor de Deus, como ouvimos no último domingo. Amar a Deus e por amor a Deus, amarmos o nosso próximo, mas amarmos a Deus acima de todas as coisas. Iremos à casa do Senhor. Avançando um pouquinho mais a nossa reflexão, o quanto é importante nós termos uma grande confiança na graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, não podemos perseverar no bem. Sem a graça de Deus, não podemos perseverar na fé. Sem a graça de Deus, não podemos fazer nada de proveito para a vida eterna. Sem a graça de Deus, não podemos amar o Senhor. O apóstolo São Paulo diz que nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, para nós pronunciarmos o nome do Senhor de maneira proveitosa para a vida eterna. Assim nos disse o Senhor: sem mim nada podeis fazer. E a liturgia mostra hoje de modo muito claro isso para nós. A oração da coleta, a igreja faz uma oração, uma súplica: governai, Senhor, com a vossa graça os nossos corações, porque sem vós não vos podemos agradar. Tudo aquilo que nós aprendemos no catecismo, a razão pela qual nós estamos aqui, conhecer, amar e servir a Deus, para depois sermos felizes no céu, é preciso a graça de Deus. Não podemos amar a Deus, não podemos fazer nada que seja agradável a Deus sem o auxílio da sua graça. Por isso a igreja suplica ao Senhor: governai, Senhor, com a vossa graça os nossos corações, porque sem vós não vos podemos agradar. Na primeira leitura, na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, também nos fala dessa necessidade de nosso Senhor. Foi desta forma que entre vós se confirmou o testemunho de Cristo, a ponto de nada vos faltar em qualquer graça, na expectativa que estais da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é Ele que vos manterá firmes até o fim,
para vos encontrardes irrepreensíveis nesse dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos dá a graça da nossa perseverança, Ele que nos dá a graça para cada coisa boa que nós fazemos em nossas vidas. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. A nossa fé, a nossa confiança na graça de Deus. O reconhecimento do quanto nós precisamos de Deus. Mas esse reconhecimento acompanhado de uma certeza, e que é muito importante para nós, que da parte de Deus não faltará para nenhum de nós a sua graça. Da parte de Deus não faltará para nós os seus dons. Da parte de Deus não faltará para nós a sua assistência, o seu auxílio. Aí vamos a um segundo momento, é o evangelho de hoje. São Mateus nos conta que Jesus foi para a sua cidade, né, a cidade de Cafarnaum, e chegando lá, né, uma multidão, né, que seguia nosso Senhor, que estava já aguardando ansiosamente o Senhor, já reconhecendo o quanto precisavam dele para tudo. E trouxeram diante de Jesus o homem que estava paralítico, como diz São Mateus. O evangelista São Marcos completa um pouquinho essa passagem e diz que é nessa mesma ocasião, foi nesse momento, em que ele traz esse detalhe. Os homens não tinham, os companheiros daquele paralítico não tinham como trazê-lo diante de nosso Senhor, e subiram pelo telhado da casa, retiraram as telhas e desceram ali no meio, né, da casa onde estava nosso Senhor. São Marcos traz esse detalhe e que é importante a mais no evangelho de hoje. Trouxeram aquele homem diante de nosso Senhor. E São Mateus diz que Jesus, vendo a fé deles, daquele que estava sendo carregado, permitindo ser carregado, e daqueles que estavam também no entorno, carregando aquele homem. Foi um desafio, né, um risco, né, subir pelo telhado, aquele homem paralisado numa maca, mas que os amigos se propuseram a isso, e o próprio enfermo, o próprio doente também se dispôs a isso, a esse sacrifício. Mas para celebrar o encontro com o nosso Senhor, qual sacrifício é grande demais? Para estar com o nosso Senhor, o que pode, né, superar isso, valer mais a pena? Então valia a pena tudo aquilo, todo aquele esforço, aquele sacrifício, valia a pena todo aquele risco, mas para estar com Jesus. E a resposta veio clara no Evangelho. E todos os acontecimentos do Evangelho, palavras, gestos, ensinamentos, milagres de nosso Senhor, não é só para descrever para nós as coisas bonitas que Jesus fez. Traz sempre um sentido espiritual para nós fazermos a aplicação à nossa vida e para nós como que atualizarmos esse Evangelho e colocarmos dentro da nossa história. Só Jesus podia salvar aquele homem. Só Jesus podia dar a cura, todas que ele precisava. Jesus, vendo a fé deles, se voltou para aquele homem e disse: os teus pecados te são perdoados. A mansidão, a bondade de nosso Senhor, a sua misericórdia, todo esse esforço, todo esse sacrifício, comparado com a eternidade, é algo mínimo. Mas um pequeno gesto, feito por nosso Senhor, tem valor de vida eterna. Nós ouvimos isso no Evangelho. Até um copo de água que nós demos ao nosso próximo por amor a Ele, está anotado lá no livro da vida, não ficará sem a recompensa no céu.
Qualquer pequeno gesto, por amor a nosso Senhor, tem esse valor de vida eterna, se multiplica. A contagem, a matemática lá em cima é diferente da nossa. E nosso Senhor então voltou-se para aquele homem e disse: os teus pecados te são perdoados. Muitos começaram ali a pensar mal de Jesus. Primeiro julgando que Jesus estava blasfemando, pois só Deus pode perdoar os pecados. E isso é verdadeiro. Mas Jesus vai depois realizar o milagre da cura física daquele homem, para provar que ele era o Filho de Deus, para provar que de fato só Deus pode perdoar os pecados, para provar que se ele estava perdoando os pecados, porque ele era de fato o Filho de Deus. Ele vai se utilizar daquele questionamento, daquela dúvida, para dar essas respostas e comprovar essa verdade. Só Deus pode perdoar os pecados. E por isso que quando Jesus, o Filho de Deus, entregou o poder de perdoar a igreja, tornou-se necessário para todos nós, para obtermos o perdão de Deus, passarmos pelo sacramento da confissão, porque só Deus pode perdoar os pecados. E esse mesmo Deus entregou o seu poder à igreja, aos sacerdotes. Os pecados a quem perdoarem ficarão perdoados. Os pecados que retiverem ficarão retidos, não serão perdoados. Confirmando essa verdade que só Deus pode perdoar os pecados. E nos perdoa hoje obrigatória e necessariamente por meio da igreja, pelo sacramento da confissão. E Jesus deu àquele homem aquilo que era o mais importante: a cura do seu coração, a cura da sua alma, o perdão dos seus pecados. Mas precisava mostrar a todos que ele era o Filho de Deus. E nosso Senhor então disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito, a tua maca e vai para a tua casa. Para mostrar, para provar a todos, estão questionando: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil eu dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Qual é a dificuldade para Deus? Faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se o firmamento, apareçam as estrelas no céu. Multipliquem os peixes nas águas. E assim foi feito. Os teus pecados te são perdoados. Levanta-te, anda, vê, a tua fé te salvou. Um simples ato da sua vontade. E é esse mesmo Jesus, é esse mesmo Deus, a quem nós rezamos, a quem nós suplicamos, a quem nós devemos buscar de todo o nosso coração. E que com essa mesma tranquilidade, serenidade e simplicidade, pode nos conceder as graças que nós precisamos, mas olhando sempre o bem maior da nossa alma. Mas já completando a nossa reflexão, para nós já terminarmos, falamos inicialmente de que da parte de Deus não faltará nada. Deus ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, nos dá as graças atuais para cada momento da nossa vida, nos sustenta, nos dá a perseverança, tudo isso. A misericórdia, o perdão. Mas para completarmos, para nós podermos fazer com que tudo isso tenha efeito em nós, é a nossa correspondência à graça de Deus. Aquilo que depende do nosso esforço, que é muito pequeno comparado com a eternidade, com os dons de Deus, mas que para nós é muito grande, tal a nossa fragilidade. Aquilo que depende de nós, Deus quer que a gente faça. O esforço daqueles homens de trazer aquele doente ali, é quando nós trazemos os outros também diante de nosso Senhor, seja na nossa oração, seja num convite, para vir à igreja.
seja numa visita que fazemos a um enfermo, seja uma visita que nós fazemos a alguém que perdeu um ente querido. Estamos ali de alguma maneira levando aquela pessoa até Jesus, ou sendo um instrumento para levar Jesus também àquela pessoa, uma palavra de fé, de amor, de esperança, de conforto naquele momento. Mas também o nosso esforço pessoal para a prática da virtude. Porque não podemos ficar paralisados na vida espiritual. Jesus perdoa os nossos pecados, nos dá a graça, dá essa ordem como deu aquele homem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Volta para as suas atividades, leva o teu leito. O seu peso, das suas coisas, você tem que carregar. Carregar a sua cruz, as suas responsabilidades. Teve esse contato íntimo com o nosso Senhor, foi transformado, curado. Volta para as suas atividades, mas não se esquecendo disso, desse encontro que celebrou com o Senhor. E agora, caminhe com as suas próprias pernas, num novo caminho, num caminho do bem. Não esperar apenas ser carregado pelos outros. Não podemos ficar na mesmice da nossa vida espiritual. Avançarmos na vida espiritual. Recebemos o perdão dos pecados. O arrependimento, o perdão está sempre condicionado a um propósito, de algo novo. O que nós fazemos a mais para termos um resultado diferente? Além do nosso compromisso dominical, quantas vezes nós buscamos talvez uma Santa Missa durante a semana, uma leitura espiritual? Nós já estamos no 4º domingo desse mês de setembro. Falamos lá no 1º domingo, foi dia 1º de setembro. Que era o mês da Bíblia. Quantas vezes nós fizemos alguma leitura bíblica no decorrer desse mês? Hoje já é o dia 22. A igreja nos instruiu, nos lembrou isso. Avançarmos na vida espiritual, sairmos da mesmice, não ficarmos paralisados. E assim, inúmeras outras práticas de piedade, práticas religiosas. A missão da igreja é sempre, de certa maneira, nos fazer examinar a consciência, tocar a nossa consciência para nos dispor a um bom propósito, para o nosso crescimento na vida espiritual. Com essa certeza de que da parte de Deus não faltará, mas é preciso a nossa resposta, a nossa correspondência. O nosso passo generoso ao Senhor. O nosso caminhar com mais confiança, mas buscar sempre progredir na vida espiritual. E não deixar só para conta dos outros, não, alguém reza por mim. Minha mãe reza, minha avó reza, a esposa reza, o esposo reza, meu pai reza por mim. Não, faça a sua parte. É importante tudo isso, toda essa ajuda que nós recebemos, e nós nos dispormos a ajudar o nosso próximo. O quanto isso é importante. Mas é preciso a nossa resposta pessoal. Confiantes na graça de Deus. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, que é sempre o modelo para nós de todas as virtudes. Vamos celebrar agora, dia 24, Nossa Senhora das Mercês. Nossa Senhora que nos ensina, nos convida a nós nos libertarmos, seja do poder do demônio, do pecado, nos libertarmos, seja de uma preguiça espiritual, um acomodamento na nossa vida espiritual, para nós avançarmos, crescermos e guardarmos esse pensamento que é insistente na liturgia de hoje. A grande motivação e razão de ser da nossa alegria, movidos pelo amor de Deus. Eu me alegrei por aquilo que me foi dito. Iremos à casa do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.